Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar buscando ao Senhor, conectado com Deus? Olha alguém perto de você, diz a paz do Senhor, diz que bom que você veio, é bom estarmos juntos. Essa é uma noite maravilhosa, abençoada, porque a Bíblia diz que quando nos reunimos, o Senhor ordena a bênção, amém? Quantos amam a palavra de Deus aqui? Amém. Diga comigo, esta palavra é digna de aceitação, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ela me guia nesta vida e no caminho eterno. Oh, aleluia. Você pode sentar? Graças a Deus. Quantos estão prontos para receber a palavra? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. E estamos vivendo um dia bem especial na nossa nação. E eu queria dar alguns toques com respeito à nossa chamada como igreja, né, para nos posicionarmos pelo nosso país, independente e acima da política. Eu lembro que às vezes quando eu estou ensinando na escola de missões, eu digo que o evangelho é supracultural, ele está acima das culturas. E quando recebemos esse evangelho do reino, quando nascemos de novo, como diz a Bíblia em João no capítulo 3, pelo novo nascimento entramos no reino de Deus. Quem entrou no reino de Deus aqui pelo novo nascimento? Se você ainda não entrou, hoje é uma boa noite para você dar esse passo de receber Jesus, fazê-lo Senhor da sua vida. E então quando estamos com essa consciência do reino, nós vamos andar e operar mesmo em duas dimensões. Somos cidadãos da terra e somos cidadãos dos céus. E sabe, irmãos, quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós podemos agir conforme a vocação celestial que nós temos. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, que devemos buscar as coisas do alto, as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. E no verso 2 em diante diz que devemos pensar nelas. Então, quanto mais crescemos em Deus, na sua palavra, estamos aqui, mas estamos conectados com as coisas do alto, do Pai. Posso ouvir um amém? Diga comigo, eu sou nascido de Deus. E aí eu queria que você vibrasse nessa noite. Quantos passaram ali pela entrada? Eu sei que alguns entram por aqui, pelas laterais. Mas que presente maravilhoso é a nossa livraria linda, digna para as coisas de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus pela nossa livraria? Era um sonho, um desejo, né? Nós temos a nossa editora, e eu lembro há anos atrás, quando tínhamos apenas 6, 7, 8 títulos, e tomávamos alguns tempos de oração, dizendo, Senhor, obrigado que vai chegar o tempo que vamos ter mais de 100 títulos. Sabe que estamos chegando pertinho? Já estamos lá pelos 80, na casa dos 80 livros. E eu queria que você fosse esse vibrador por essa literatura que está chegando para os nossos corações. Eu sei que temos a Bíblia, é aqui a âncora, aqui a base da nossa fé, mas Deus tem inspirado pessoas. E eu declaro que você vai começar a ter uma biblioteca lá na sua casa para você ler, meditar e para também influenciar, emprestar outros livros que vão inspirar essa jornada do crescimento espiritual. Em especial, eu quero te apresentar esse livro aqui, O Ministério de Jesus Cristo Hoje. Temos aqui um lado a coroa de espinhos e do outro lado a coroa de ouro. A Bíblia é muito clara, falando de dois aspectos da vida e do ministério de Jesus. Ele veio como servo, como sofredor,
E ele também, existem as profecias de que ele virá como rei e em glória. Como servo e sofredor na cruz, ele cumpriu isso. E a Bíblia diz que ao ressuscitar dentre os mortos, ele sentou à direita de Deus. E ele tem estado nesses 2000 anos num ministério ativo à direita de Deus Pai. Às vezes a gente pensa que Jesus se sentou lá e virou uma estátua. Eu me lembro certa vez quando eu tive, há muitos anos atrás, numa viagem que Deus me presenteou, eu tive em Israel e tive a oportunidade também de ir no Egito. E lá a gente vai naqueles museus enormes, não dá para um dia, não dá para você conhecer tudo. E a gente vai naqueles lugares que tem as múmias de 2, 3 mil anos. Mas sabe de uma coisa, aquelas múmias estão paralisadas. Mas eu tenho uma boa nova para te dizer. O meu Jesus, ele está vivo no trono de Deus. É tão sério isso que a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Jesus ficou em pé para recebê-lo. Enquanto ele era apedrejado por perseguição, Jesus ficou em pé para receber o espírito de Estevão. Então ele ficou de pé. Diga comigo, ele está vivo. E irmão Reagan, de uma forma muito inspirada, simples, prática, como ele sempre foi, ele escreveu esse livro aqui, O Ministério de Jesus Cristo Hoje. E eu quero dar um tira-gosto para você, porque quando você sair daqui, você vai lá na livraria para visitar, você vai dar um glória a Deus, você vai dizer obrigado Pai, porque está agora dentro da igreja, de uma forma linda para nós, livros inspirados. E você vai adquirir os seus livros e abençoar outras vidas. E eu quero ler uma parte desse livro na página 9. Irmão Reagan diz assim: ao longo dos anos, nós cristãos desperdiçamos muito tempo estudando o que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário, na obra da redenção. E isso é uma base para a nossa vida, não podemos desprezar isso. E aí ele diz, entretanto, muito pouco tempo tem sido gasto estudando o que ele faz em nós. E aí depois ele diz, e muito menos tempo ainda tem sido gasto estudando o que ele está fazendo por nós agora, no seu grande ofício de sumo sacerdote à destra de Deus. Então, ele vai trazer um ensinamento sobre o ministério de Jesus nos dias de hoje, como é o tema do livro. E você vai ser inspirado no que diz respeito a entender ele como pastor, como sumo sacerdote, como aquele que recebe dízimos, como cabeça da igreja, como advogado. E o resto eu vou deixar descobrir quando você estiver na sua leitura lá. Pequenininho, você vai ler, você vai querer reler, você vai emprestar para alguém e vai ser uma coisa maravilhosa. Por que precisamos do entendimento dessas coisas? Eu tenho sido um apaixonado por muitos anos do livro de Hebreus. Que livro fascinante é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus começa dizendo que Jesus é a purificação dos pecados. E conta o seu ministério exatamente na temática desse livro nos dias de hoje. Por que eu preciso aprender sobre isso? Porque a minha vida de oração está conectada com essa realidade de Jesus no trono. Eu não vou ter uma vida de oração eficaz, intensa, confiante, firme, que aguardo com convicção os resultados, se eu não entender quem é Ele que está lá dizendo sim ou amém para o Pai, e como aquele que traz repetidamente diante do Pai as minhas orações. É Ele quem apresenta as minhas orações. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Moisés foi da velha, mas a velha aliança passou, virou a página. Jesus é o meu sumo sacerdote. Deixa eu te dizer, quando você estiver meditando nessas coisas e descobrindo um tempo para aprofundar no livro de Hebreus, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar tão confiante para orar, porque você vai entender que aquilo que você ora na terra, existe um efeito lá no céu. Posso ouvir um amém? Diga comigo, a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Você viu ali, quando o Perilo anunciou, nós estamos com uma série nesses 3 finais de semana sobre chamados para servir. A Bíblia aponta Jesus como o grande servo do Senhor, por isso Deus o ungiu. O livro de Marcos retrata isso de uma forma muito tremenda, que ele afirma e diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Não seria estranho se nós estamos olhando para Jesus, seguindo Jesus, meditando nas palavras de Jesus, não tivessem essa atitude de servos em nossas vidas. E inspiradamente o Senhor nos colocou para falar e abordar nesses 3 finais de semana sobre servir com nossas habilidades, com os nossos talentos, com a nossa chamada, sobre servirmos com as nossas orações e servirmos com as nossas finanças. Diga comigo, servir para mim faz parte da minha natureza. Então, se você não está servindo, você vai ser provocado. Se você não veio hoje de manhã, por gentileza, acessa no YouTube e põe, resgata essa mensagem para você estar no próximo domingo aqui e no outro domingo também, sendo influenciado por essa inspiração de um chamado para servir. Posso ouvir um amém? Como eu vou estar falando sobre oração no próximo domingo, eu queria entrar um pouquinho nisso sobre nossa posição de servir em oração. E eu vou conectar isso com o que a Bíblia fala sobre servirmos em oração pelo nosso país, pela nossa nação. Abre lá comigo em 1 Timóteo capítulo 2. Enquanto você está abrindo, diga: eu amo a palavra de Deus. Eu queria que abrisse um pouquinho a luz para eu ver o rosto das pessoas. Está me encandeando um pouco aqui. Pode deixar essas, mas abrisse um pouquinho para iluminar a congregação, por gentileza. Obrigado. Quantos acharam? 1 Timóteo 2:1 nos diz assim: Paulo estava escrevendo para Timóteo. Timóteo era um ajudante na igreja, nas obras que Paulo ele estava edificando. Timóteo fazia parte da sua equipe ministerial. E Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: antes de tudo, pois, fala comigo, antes de tudo. Então tem coisas que se faz, mas tem um antes de tudo, que deve ter uma prioridade, deve ter um destaque. Não podemos deixar de fazer isso, é o que ele está dizendo. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao ler a Bíblia sobre oração, e é uma coisa que nunca podemos parar de aprender, é sobre oração, porque se tem uma verdade que vamos precisar todos os dias da nossa vida, irmãos, é a prática da oração. Dependemos da oração. A oração é o caminho de nossa comunhão com Deus, é o caminho de nós desenvolvermos uma vida de respostas, de resultados. E precisamos crescer no entendimento da vida, ou da revelação de oração, para que a nossa vida seja afetada. Paulo ensinando a Timóteo, ele diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando a gente vai estudando na Bíblia, nós vamos ver a oração em vários aspectos. E nós vamos ler daqui a pouquinho, lá em Crônicas, no capítulo 7. Eu me lembro nos primeiros dias que nós nos convertemos, eu vi Tarcísio se convertendo lá na casa de Ronaldo Corrêa, e cantávamos uma música, talvez alguns vão se lembrar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. E cantávamos tanto aquilo que a gente ficava com a consciência da importância da oração como algo contínuo. Sabe, oração não é apenas para tempos de crise.
oração deve ser uma coisa contínua nas nossas vidas. Me dá um amém. Se você não se animar, eu vou te provocar você ficar animado. A gente tem que ser fervoroso com a palavra de Deus, até com as exortações. Amém? Sabe, irmãos, a Bíblia diz no Velho Testamento, o Senhor falando para Israel, para o seu povo da antiga aliança, Ele dizendo, para aquela casa mesmo construída, o templo, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Deus tinha um propósito de que Israel abençoasse as nações. Era um propósito de Deus. E eu te pergunto, quem é a casa de Deus na nova aliança? Porque Deus não habita, mas em templos feitos por mãos humanas, muito menos em Jerusalém. Jesus, ele transmitiu em João 4 de uma forma muito consciente que a nova aliança traria uma mudança no lugar da adoração. Agora em espírito. Mas a Bíblia também aponta de que nós, a igreja, pessoas nascidas de novo, eu, você, brasileiros, americanos, europeus, chineses, japoneses, quem quer que tenha nascido de Deus se tornou uma casa de oração. Vamos dizer de uma forma bem coletiva e alegre. Diga comigo, nós somos a casa de oração da nova aliança. Então devemos orar. E pensando no que Paulo transmitiu para Timóteo aqui, ele diz que devemos orar por todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Então, no lugar onde eu estou, a minha vida depende das orações que eu faço. Ou seja, eu não posso colocar a responsabilidade para os que não conhecem Deus. Se eu conheço, eu tenho uma grande responsabilidade na manutenção de uma vida tranquila que vai me afetar e afetar até os que não conhecem a Deus. Então eu venho te dizer nessa noite, você não pode fugir de sua responsabilidade de oração. Paulo estava falando para Timóteo, já não era mais em Jerusalém, nem somente com os judeus. Mas eu quero que você veja comigo, eu cantei a música, a canção baseada no que Deus falou para Salomão no livro de Crônicas, mas eu quero conferir com você. 2 Crônicas, capítulo 7, vamos abrir lá. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O que foi que aconteceu naqueles dias? Salomão inaugurou um grandioso templo, cheio de riquezas de ouro, de pedras preciosas, porque Deus é digno de tudo que é bom. Posso ouvir um amém? Deus é digno de honra, de glória. Gente, aquele templo era muito suntuoso. Foi preparado com as melhores madeiras, as melhores pedras, ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Era uma coisa muito majestosa. Eu creio que um tempo vamos poder aprender sobre o templo de Salomão e entender o que isso reflete como revelação para nós, a igreja da nova aliança. Agora olha um pouquinho para mim. Quando ele foi inaugurar o templo, a Bíblia diz que ele ofereceu cerca de 120 mil animais como sacrifício. Mais 30, 40 mil ovelhas. Você consegue captar isso? Um sacrifício de consagração a Deus foi tão intenso, tão glorioso. Aí a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo naquele sacrifício, e a nuvem de glória encheu o templo, e tinham 120 sacerdotes dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, com trombetas dentro daquele templo, e aqueles homens cantando. Aí diz que a nuvem do Senhor encheu o templo, e eles não conseguiram ficar em pé. A presença de Deus fez eles perderem as forças. Eu estou crendo que vão chegar alguns cultos. Eu já vi uma vez isso. Eu não era nem do Verbo da Vida, era numa outra igreja.
Um louvor que foi tão intenso que o pregador diz: eu não preciso pregar, eu não vou pregar, Deus já está fazendo sua obra. Pessoas não eram batizadas no Espírito Santo, foram. Outros receberam um chamado para outras nações direto de Deus. Eu declaro que os céus vão se abrir sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus orou quando saiu das águas no batismo de João. E ele orou e a Bíblia diz: os céus se abriram. Sabe, aonde tem oração, os céus se abrem. E lá estava Salomão, tanto sacrifício, os animais, os homens cantando, tudo feito conforme o modelo. E aí veio a nuvem de glória. E aí naquela noite, diga comigo, naquela noite, verso 11 de 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o que diz. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Talvez você pergunte por que Deus falou sobre consequências de destruição, de morte. Porque, irmãos, o pecado abre a porta para a maldição. Eu não tenho tempo aqui para explicar, mas o livro de Romanos, no capítulo 1, diz assim: quando as pessoas deixaram de dar graças a Deus, desprezaram o conhecimento de Deus e se entregaram a uma vida de pecado, eles trouxeram destruição sobre si. Mas quanto mais eu me conecto com Deus, eu vou experimentar as bênçãos de Deus sobre a minha vida. O que Deus está dizendo aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Sabe, irmãos, a igreja brasileira tem crescido. O povo de Deus tem se multiplicado. E sabe de uma coisa? Essa nação é uma nação abençoada. Não por causa de A ou de B, mas por causa de um povo que tem sustentado e aberto caminho para a bênção do Senhor permanecer sobre nós. E sabe, eu queria te desafiar, você se tornar um intercessor, um homem e uma mulher de oração pelo nosso país. Posso ouvir um amém? Diga comigo: eu sou o guardião espiritual da minha pátria. Se Deus falou aquilo para Salomão e o povo hebreu em Israel, vamos pensar agora nos dias da nova aliança. Timóteo era pastor não em Israel, mas nas igrejas na Europa. Então nós temos uma responsabilidade no lugar onde estamos de orar pelo governo que está sobre nós. Nós temos que manter uma nuvem de oração. Há cerca de 2 anos atrás, a Patsy Camaneri esteve aqui. Você pode encontrar um livro dela ali chamado Para um Tempo Como Este, um livro de oração. Você dá para perceber que eu tenho esse tema dentro de mim. Se eu apertar, vai sair, porque eu fico meditando, pensando. Eu desejo essas coisas. Eu busco outras coisas, eu passo tempo em outros temas, mas esse, irmãos, ele mexe comigo, porque eu não quero ser negligente na minha chamada, na minha vocação de oração, e eu declaro um avivamento na sua vida também.
Eu declaro o cumprimento da palavra lá no livro de Zacarias. Derramarei o espírito de graça e de súplica. Se você estava mais ou menos na oração, eu declaro um saculejo de Deus, um fogo novo, uma inspiração nova para a sua vida pessoal, para a vida dos seus familiares, para a vida da sua nação, para a sua vida de cobrir as nações. Sabe, o verbo da vida é chamado para ir às nações, mas antes de pisarmos lá, nós vamos pisar lá em oração, em espírito. Eu já tive algumas experiências dessa, de ter mesmo revelação, dimensão do mundo espiritual aberto. Pelo menos uns 4, 5 países. Eu já fui em Canadá sem nunca ter pego um avião e ido lá. Eu fui em espírito. Então ir lá naturalmente vai ser simplesmente de repente, uma consequência. E não vou sem propósito. Olha para alguém perto de você e diga assim: ei, você é uma casa de oração. Oh, aleluia. Se estava meio abandonada, eu vim tirar a poeira, eu vim tirar o lixo, eu vim tirar o que te paralisou. Eu declaro você em atividade espiritual, em fervor, percebendo o Espírito Santo, sendo despertado, sendo movido a orar. Aleluia! Diga comigo, existe um novo fogo de oração. Paulo estava ensinando a Timóteo: olha, Timóteo, no lugar onde você estiver, para que você tenha vida mansa e tranquila, é necessário orar pelos que estão em autoridade. Sabe, eu declaro que não só vai ser em tempo de eleição, não. Eu declaro que a igreja vai orar continuamente, sem parar. Vai ficar uma coisa ativa e contínua. Talvez você pense, nós estamos vivendo aí 4 anos de uma revolução. Muitos de vocês devem ter visto profecias de uma mulher chamada Cindy Jacobs. Em 2013, era um período de Páscoa na igreja da Lagoinha. Ana Paula Valadão traduzindo ela. E ela trazendo uma profecia que via multidões nas praças, nos lugares públicos, na nação brasileira. E ela disse: eu vejo que 2 principados vão ser abalados no Brasil, o da miséria e o da corrupção. E o que é que nós temos visto acontecer nesses 4 anos? Uma limpeza. Eu declaro mesmo o lavar purificador do Espírito Deus sobre a nossa nação. Agora você diz que começou ontem, é só por causa desse tempo de política? Não. Eu me lembro logo que eu nasci de novo. Grupos de oração pelo Brasil há 20, 30 anos. Mas sabe, talvez algumas pessoas partiram e nem viram os resultados. Mas a nossa nação está debaixo de uma interferência divina. E nós vamos ver coisas sendo mudadas nesses próximos anos. Vamos ver o agir de Deus. Vamos ver um avivamento daqui para o ano de 2022. Sem precedentes. Há um mover de Deus, há um fogo para ser derramado. E pecados serem julgados. Nacionais. Diga comigo, coisas vão acontecer. Diga, já começaram e vão ser completadas. Sabe por quê? Porque existem justos nessa terra. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, onde havia tanto pecado. Deus ainda estava com os ouvidos inclinados às suas orações. Um intercessor, porém não tinha 10 justos. Mas se tivesse, Deus ainda interferiria para sarar aquela terra. Sabe de uma coisa? Tem uma igreja do Deus vivo aqui.
Não só nós, Verbo da Vida, há milhares de cristãos nascidos de novo, conectados com os céus. E sabe, independente de qualquer coisa, nós vamos continuar orando e nós vamos ver a glória de Deus na nossa nação. Abre comigo a tua Bíblia em Isaías 58. Quantos amam a palavra de Deus? Esse texto que eu vou ler aqui de Isaías 58, é um texto que relaciona oração e jejum. Fala comigo, oração e jejum. Porque há momentos que Deus, Ele nos convoca ou nos instrui a jejuar. E Deus dá uma bronca, porque entre os judeus estava havendo um jejum que era com motivação errada. Mas quando Deus corrige, Ele diz assim, no verso 6, Isaías 58, verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todos os jugos? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Veja que ele está dizendo que o jejum vai me levar a estender a mão ao necessitado. Diga comigo, uma vida de oração e jejum me leva a amar o próximo. Você sai de sua zona de egoísmo. Você se estende para a necessidade alheia. Posso ouvir um amém? Não é isso que a Bíblia nos fala. Agora continua no verso 8. O que a oração com o jejum vai fazer? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Diga comigo, eu quero essas coisas na minha vida. Agora o que traz isso nas nossas vidas? Uma vida de obediência, de comunhão, de oração e algumas vezes até mesmo de jejum. Olha o que ele diz ainda no verso 9. Quem quer ser sempre ouvido pelo Senhor aqui? Olha o que ele diz no verso 9. Então clamarás e o Senhor o quê? Te responderá. Olha para cá, olha para mim. Você lembra Jesus no túmulo de Lázaro? A confiança, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Eu não sei quanto a você, mas eu quero crescer na minha vida de oração e chegar nesse nível. Senhor, eu sei que tu sempre me ouves. O que é que ele está dizendo aqui? Você vai clamar e o Senhor vai te responder. Eu declaro que nós vamos nos levantar nessa vocação de oração todos os dias, toda hora, todo tempo. Não apenas quando a pressão chegar. Sabe aquela coisa que no dia de pressão as pessoas querem cobrir a casa com telhado? Não, eu declaro que você vai andar pronto em comunhão com Deus, porque quando você disser Senhor, as intervenções de Deus já estarão aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim, chegou um tempo novo na nossa vida. Individual e coletiva. Aleluia. Vou ler de novo o verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e tua escuridão será como o meio-dia. Meu Deus do céu. Tua escuridão será como o meio-dia. Eu declaro que as penumbras da sua vida vão se acabar.
Vai ficar tão claro o conhecimento de Deus na sua vida, as soluções de Deus, a direção de Deus, o caminho de Deus. A Bíblia diz que nós seremos ensinados do Senhor com respeito à nova aliança. Eu declaro os dias de confusão, de desorientação, de falta de senso de destino se acabando na sua vida. Você não é um cachorro que caiu da abundância e está perdido. Não! Você tem um dono. Deus é teu dono, é o teu Pai. É o que te sustenta pela mão. Ele é o dono da igreja. Ele abriu o mar vermelho porque Faraó estava atrás. Nós temos um dono. Ele vai fazer o impossível por causa dos seus justos. E mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel à sua palavra. E Ele vela para cumprir sua palavra. Ele diz, eu não mudo. Agora eu e você precisamos mudar, ficar mais intensos, mais firmes, mais conectados, mais cheios do Espírito, mais desembaraçados, uma vida mais no Espírito, mais em amor, mais cheio de graça, mais carregando a presença celestial. Aonde você passar, eu declaro que vão chegar os dias que a sua sombra vai curar pessoas. Eu estou crendo em pessoas libertando outros de demônio, não é dentro da igreja não. É lá na praça, é nos elevadores, é nos shopping centers. Vai chegar no shopping center e tem uma pessoa carregada, opressa. Quando você chegar perto, o demônio estribuchando, dizendo o que é que você veio fazer comigo. Eu vim te libertar e sai logo dessa vida aí. Aqui não, aqui a gente já sabe que funciona. E eu declaro que vai acontecer. Eu tenho medo, eu me arrepio dessas coisas. Pô, vai acontecer e não vai ter ninguém perto de você. Ah, eu queria o irmão fulano, a irmã fulana, fulano que é do fogo, que já teve experiência. Você vai ter a sua primeira. E vai gostar. E vai dizer, meu Deus, onde é que tem mais? Vai arregaçar a manga. Eu declaro você saindo do lugar de covardia e entrando no lugar de intrepidez, de firmeza, de ousadia, de intensidade, de força e demonstração do Espírito de Deus. Ah, eu estou meio com medo. Não, você vai ser revestido do Espírito Santo, você vai ficar selvagem. Você vai ficar tão valente, vai dizer, eu gostei. Essa coisinha de conhecer a autoridade do crente somente na teoria vai acabar. Olhe para alguém perto de você e diga, se prepare. Você é chamado para ser testemunha de Cristo. Posso fechar o Isaías 58? Eu acho que você vai dançar daqui a um pouquinho. O pessoal do louvor já pode vir para cá. Aleluia. Abre lá comigo novamente, Isaías 58, verso 11. Diz assim: o Senhor te guiará de vez em quando. Não sei quanto a você, mas eu quero essa palavra fazendo valer na minha vida. O Senhor te guiará
continuamente. Nas pequenas coisas, nas coisas do ministério, nas decisões de sua vida. Eu declaro Deus te guiando continuamente. Aonde vai botar seu filho para estudar? Qual caminho na rua? Coisas que você pensa que parece que... Não, Deus não quer me guiar nisso não. Ele quer te guiar em todas as coisas. Aonde plantar seu dinheiro? Ir na casa de uma pessoa. Lembra, Ananias? Vai lá, na rua chamada direita, você vai encontrar um homem. Ele vai te guiar. Eu declaro muitas coisas que a gente tem lido se tornando experiências em nossas vidas. Ele vai te guiar. E o propósito e o alvo dele é te guiar continuamente. Eu estou com 46 anos, não tenho, nem penso em tentar acertar. Eu tenho que acertar. A Bíblia diz que temos como remir o tempo, e uma das formas de remirmos o nosso tempo é sermos guiados pelo Espírito. Ah, eu fiz o rema, isso é uma matéria do rema. Não. Talvez você precise estudar de novo isso e reativar essa influência que você é guiado pelo Espírito. Está indo por aqui e a intuição é por ali. E mesmo sem entender tudo na sua cabeça, você obedece e vai por aqui. E quando você ver, tem algo preparado por Deus. Levanta as tuas mãos, toda a congregação. Eu vejo algo sendo ativado. Você vai ter experiências sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ora um pouco no Espírito Santo. Se a sensibilidade foi perdida, eu declaro ela reativada hoje. Se você parou de orar em outras línguas, eu declaro isso sendo reativado. Se você se desconectou para perceber o seu próprio espírito, que é um guia seguro, eu declaro isso também ativado. Deus te fez para funcionar assim, para ser guiado pelo Espírito dele. Eu vou guiar os teus passos, diz o Senhor. Eu vou desembaraçar o teu caminho. Ouvirás a minha voz te dizendo: este é o caminho. Haverão dias que eu guiar-te com os meus olhos, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Tu entenderás os meus pensamentos acerca das coisas desta vida, e tu verás o meu cuidado sobre ti, porque eu sou teu pai, e os meus filhos são guiados pelo meu Espírito. E se sois filhos, é tempo de perceber a minha mão te conduzindo, diz o Senhor. Deus está livrando pessoas de abismos, decisões erradas, coisas que talvez iriam atrasar meses ou até anos da sua vida. Há um cuidado paternal nessa noite por você. Por isso que Ele está dizendo: torna a mim, busca a minha face, me busca em oração. Até mesmo em alguns tempos em jejum, para você ficar mais afinado comigo. Porque eu vou fazer essa palavra se cumprir na tua vida, diz o Senhor. Eu vou te guiar continuamente. E quem poderá se levantar contra ti?
Porque se eu for por ti, quem será contra ti? A minha mão está estendida para aqueles que me buscam, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. E se verá a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Seja a paz no árbitro no coração. Muitas vezes eu vou te guiar com a minha paz, diz o Senhor. Obrigado, Pai. Eu não sei se você percebe, mas há até mesmo anjos ministradores aqui agora. Anjos ministradores. Só levanta tuas mãos e adora ao Senhor. Há uma graça sendo transmitida nesses minutos aqui. Não, você não veio apenas mais para um culto, não. Você veio para ver aceleração em áreas, em coisas na sua vida. Obrigado, Pai. Você pode dar graças a Ele. Vamos encher de ações de graça esse lugar. Agradece a Ele. Eu quero ouvir sua voz. Deixe a pessoa que está ao seu lado ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor. Os céus se abrem nesse lugar. Obrigado pela atmosfera de comunhão contigo caindo sobre nós. Fala e te ouviremos. Quão preciosas são as tuas palavras aos nossos ouvidos e coração. Eis-nos aqui, rendidos a ti. Eu me rendo a ti. Nos rendemos como igreja a ti. Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Quem há que se compare a ti? E a tua bondade, ela é tão grandiosa e nos conduz ao arrependimento. Quantas vezes queremos ser sábios aos nossos próprios olhos e quebramos a cara, mas o teu amor paternal coloca a mão sobre nós novamente e diz: filho, eu quero te conduzir por um caminho perfeito e plano. Quero que tu cumpras os meus planos e vivas uma vida tranquila, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que dá fruto na estação apropriada. Uma vida engrenada no Senhor. O que ficou para trás, ficou para trás. Levanta-te e anda na minha presença, diz o Senhor. Pois o meu cuidado está sobre ti. Com amor eterno eu te amei, com cordas te atraí. Vem descansar debaixo das minhas asas. Eu sou a tua fonte em todo tempo. Eu te dou o mais perfeito alimento.
e nada pode te parar, nada pode te deter. É chegado o tempo de cumprimentos proféticos, de palavras que eu falei e que você pensava que não iam se cumprir. Os teus olhos verão minha fidelidade, diz o Senhor. Por isso Ele te diz: permanece firme, permanece na minha palavra. Ela te vivifica, porque a mim se apegou. Eu lhe mostrarei a minha salvação, a minha salvação. A minha proteção, o meu descanso, meu refrigério, a paz que excede todo entendimento. Se você puder cantar em línguas, levante suas mãos. E como a voz de muitas águas, vamos adorá-lo. Rei ele sacamarie coriele barie, xielamana labacoreke, anasalabaie. Ele faz o teu cálice transbordar. Ele unge tua cabeça com óleo e te diz: não temas, não temas. Oreile e ecosalabaile. Ele põe um cântico novo nos teus lábios, uma nova canção, um hino de louvor. O espírito de profecia está na sua língua para você adorar Ele como você nunca adorou. E a calabairerebesiquitiria, arganamachalarabanamanacatalamaranaiê. O espírito de profecia, Santo, Rei Ambrecas, Deus poderoso, declara a santidade dele. Santo, Santo, Deus poderoso, 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 Santo, Santo, Deus poderoso. mais uma vez, Santo, tu és santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso. Obrigado, Pai. Tu és santo, Senhor. Santo, Deus poderoso. Obrigado, Pai. Te damos graças. Diga para Ele: grande é a tua fidelidade. Você pode sentar. Pode continuar tocando ainda onde você está. Exatamente isso.
Abre novamente tua Bíblia em Isaías 58. E eu vou ler mais 2 versículos. Diga comigo: uma vida de oração haverá de trazer esses 10 resultados. São 10 resultados, depois você pode conferir. O verso 11, onde ficamos: o Senhor te guiará, fala comigo, continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Agora olha o 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deixa eu te dizer algo, o Senhor está comunicando coisas à sua igreja, além do verbo da vida. Minha igreja, vocês vão restaurar brechas nessa nação. Reparar brechas e restaurar veredas, para que esse país se torne habitável, tenha vida mansa e tranquila. Eu declaro que haverá um despertamento nesses próximos anos em mim, em você, na igreja do Senhor, e cada um de nós vai fazer a sua parte. Não apenas no momento de pressão crítica, mas como um senso de responsabilidade. Eu sou um reparador de brechas e um restaurador de veredas. Diga comigo: essa nação será guardada pela presença, pela palavra e pela glória de Deus. Levanta tuas mãos, ora pelo Brasil nesta hora. Quero que Perilo conduza uma oração pelo Brasil. Quero ouvir um barulho santo. Abre tua boca. Declaramos paz nos céus brasileiros. Declaramos esses próximos anos, anos de intensidade da igreja, meu irmão, em oração, guardando o nosso país, porque nós somos chamados pelo Senhor para esse lugar. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos,
você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.